Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! Mas assim, voltando ao campo e bola, tá falando do Botafogo, importante. Que trouxe o Diego Costa, né? Também que, acho que de um modo diferente... Diego Costa no Fogão. De um modo diferente do Vasco, né? Aí já numa questão mais pontual. Mais uma vez, palmas pro Botafogo, que foi cirúrgico. Preciso, não ficou gritando. Eu gostei da contratação. Foi ali, ó. Quando saiu na mídia, tá contratado. Só vaza na imprensa quando já tá contratado. Foi assim com o Payet no Vasco. Sim. E foi assim com... Até me surpreende mais no caso do Vasco. Que tem uma galera ali em volta, sabe? Porque assim, cara... Tem muita gente envolvida pra vazar, é fácil. Muita gente falando sobre a questão de ambiente do Diego Costa. Bom a gente lembrar que o Bruno Lage treinou o Diego Costa, né? Sim. Lá na Premier League. O Bruno Lage foi técnico do Diego Costa. E aí tem outra questão. O Diego Costa vem pro Botafogo numa situação bem específica, né? Ele seria seria titular absoluto no Vasco se fosse contratado, mas no Botafogo ele vem numa situação que dirá um tanto quanto semelhante em comparação ao Atlético Mineiro, porque no Atlético Mineiro você tinha um titular absoluto pra posição, que era o Hulk. Não é centroavante igual o Tiquinho, beleza, mas ocupava aquela faixa de campo. Só que o Tiquinho vai ficar um tempo fora. E a gente não sabe também a forma que o Tiquinho vai voltar. O Thiago Barros tá falando isso aqui. Diego Costa bagunça ambiente. É o que eu tenho escutado de alguns torcedores até do Botafogo. Então, no caso do Galo... Acho que isso não vai acontecer. No caso do Galo, eu lembro muito bem, assim, o Galo tava com o Cuca, azeitou com o Hulk solto ali de meio que de falso 9. Não, e o Diego chega no Galo com aspirações, assim, de ser um titular. Aí na época... Hoje acho que é um outro momento. Eu também acho. Aí na época eu falava assim, olha... Pro Diego entrar no time, todo mundo falava assim, mas isso é tranquilo. O Diego vai entrar de centroavante mesmo, e o Hulk vai cair pro lado esquerdo ou pro lado direito. Aí na época eu falava, cara, mas não é assim que o Hulk tá jogando. E o Hulk tá bem assim, caindo pros lados com liberdade. Ele tá fazendo muito gol. Não, mas nada. O Cuca demorou a botar, o Diego vai pro banco. O Cuca começa a colocar o Diego Costa, aí tem um jogo que o Diego Costa decide e o Hulk joga mal. Aí começa assim, fica aquele dilema. Porque, de fato, os dois juntos, alguém perdia. E quem tava perdendo era o Hulk. Porque o Hulk não tinha o espaço por dentro pra flutuar. Ele ficava preso pelo lado do campo. E aí o Cuca acabou bancando uma situação. Só sei que o Galo foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras. O Galo ganhou, o Brasileiro ganhou. Mas o que a gente ouvia era que o clima não era bacana. Tanto que, se não me engano, o Diego Costa rescinde antes de acabar o Brasileiro. Não lembro se foi antes de acabar o Brasileiro, mas foi assim, não durou muito tempo. Ele é campeão brasileiro, mas assim, ele sai logo depois. Porque ficou aquela coisa. E não bateu muito com o Cuca. Nesse momento, eu acho que não. No Botafogo é uma situação muito específica. Ele, nesse momento, vai jogar. E quando o Tiquinho voltar, tem que ver como é que vai ser o Tiquinho voltando. O Tiquinho não vai voltar titular absoluto. Parabéns. Não tinha água, não. Ele vai voltar. Se o Tiquinho voltar, Deus quiser, pro Botafoguense, que ele volte como parou... O Diego vai... Diego, você é o reserva do Tiquinho. Eu acho que o Diego Costa, ele chega num outro momento da carreira. Eu acho a puta contratação no Botafogo. Quantos anos mesmo? Uma oportunidade de mercado, 34. 4. Ele é um cara então, assim, que sempre foi dominante, assim, botava medo nos zagueiros. É um grande centroavante de carreira internacional e vem pra ser uma opção. Seleção da Espanha. Qual clube tem um Diego Costa pra ser uma opção? Pra não ser solução. Então, assim, acho que é uma boa. Não vai criar problema. Cara, contrato até o final do ano, curtíssimo com ele. Ele vai querer, obviamente, ser campeão brasileiro de novo. E que bom que bom que ele queira ser titular. Melhor que o cara come e dorme, pô. O Botafogo não vai depender do Diego Costa. Porque, por exemplo, o Botafogo teve no último jogo, e é um garoto que acho que a gente tem que olhar com atenção. Eu não vi o jogo. Que tem uma adaptação. Foi bem. Pra mim, o Janderson, ele foi o melhor em campo. Desculpa. Foi o melhor do jogo. Porque, assim, o Janderson, ele entra... O Botafogo, no primeiro tempo, criou, mas o Eduardo tava de falso 9 e o Lucas Fernandes muito mal como meia. Falta um pouco de presença na área quando o Eduardo tá assim. Normal, né? E o aí meia ele não saca o Lucas Fernandes, coloca o Janderson e traz o Eduardo pra trás. E aí o Botafogo começa a criar. A jogada com o gol do saque criada pelo Janderson. E Eduardo. Pelo Janderson, ele dá o passe pra quem vai no fundo, o cruzamento pra trás, o Vitor Sá faz o gol. O Eduardo é a outra jogada, é o gol do Luiz Henrique. Isso. Do Luiz Henrique, isso aí. E, ou seja, ele é decisivo. Ele faz parte do primeiro gol, que empata e faz o gol da virada. Então, assim, o Janderson é um garoto que tem uma história de vida muito legal, era vendedor de bala no Sinal. É um galalau, né? Isso aí, o Botafogo achou nessa questão do scout. Eu vejo a contratação muito parecida com a do Jefinho, por exemplo. Ele veio do time aqui do Rio?
Cara, eu não sei exato. Eu acho que ele veio de um time da Bahia, se não me engano. Mas é uma contratação nesse sentido. Sim. E eu torço muito pelo Janderson. Acho que tem potencial. Já fez boas coisas com a camisa do Botafogo. Fez jogos não tão legais. O que é do jogo de um jogador que muda de patamar. De um time bem inferior pro líder do Campeonato Brasileiro. É bem meio que o Lelê no Fluminense. É uma... Acho que o Botafogo não depende do Diego Costa. Aí você olha assim... também acho que não. E tenho certeza que o Bruno Lage foi técnico do Diego, conhece o ambiente próprio que o Diego Wolverhampton. traz. No próprio Wolverhampton. Conhece o ambiente que o Diego traz pra um time. Eu acho que ele tem controle sobre isso. Pro Diego já foi colocado isso. Cara, olha só, você vai ser reserva do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Do melhor jogador da competição, pra mim, o Tiquinho é o craque do campeonato. Também acho. O Tiquinho é o craque do E ele campeonato. vai ser reserva lá na frente, vai chegar jogando. Então vai chegar, cara. Boa contratação. Pô, você não ter um Diego Costa no banco hoje ou ter. Eu prefiro Aí, ter. Lógico Muita também. coisa. E tem uma outra então é um coisa. excelente Douglas jogador. Diniz, ó, Achei uma Bahia excelente de contratação Feira. do Botafogo. Veio do Bahia de Feira de Santana. Marcelo também botou aqui, Bahia de Feira. Não, e tem, O outra, Janderson. e tem outra coisa em relação ao Diego Costa, é o momento em que o jogador chega pra uma equipe como está a do Botafogo, voando. Eu vou, Sim. assim, citar alguns exemplos de jogadores do Botafogo que, às vezes, se estivessem em outro time, por exemplo, sabe que o Di Plácido estaria jogando a bola que está jogando no Botafogo em outro time? Em um time que não estivesse tão bem arrumado? Até o próprio Janderson. Sim. Ou outros jogadores. Será que o Eduardo ou o Tiquinho seriam tão dominantes assim se estivessem em um contexto um pouco mais desorganizado? Eu acho que eles fariam diferença porque são bons jogadores. No caso do Eduardo e do Tiquinho, até acima disso. Ótimos jogadores. Não à toa, são os dois principais jogadores do campeonato, na minha visão. Mas, além disso, você tem muito o ambiente que o cara se encontra. Então, assim, ele chega, o Diego Costa, chega em um ambiente muito favorável. Isso aí. Chega em um momento onde o Botafogo, assim, os jogadores dá claramente pra perceber que o cara nem olha mais onde o companheiro tá, já dá o tapa na frente, que já sabe que o cara vai estar ali. Acho que a personificação disso tudo é o último gol do Botafogo. O terceiro foi do Luiz Henrique, do contra-ataque. O de Plácido, ele espera o momento exato do companheiro passar, se eu não me engano, é o Eduardo que recebe, que o Eduardo serve o Luiz Henrique. Isso. É o momento exato. Então, assim, é muito automático. Tá tudo muito azeitado nesse time do Botafogo. Sim. E acho que isso influencia na adaptação do jogador ao elenco, no caso do Diego Costa, e também na subida de rendimento de jogadores que até então não seriam tão falados assim.